O ministro da Justiça quer usar o exemplo dos Estados Unidos para diminuir processos no Brasil. Moro anunciou que pretende enviar ao Congresso Nacional um projeto anticrime que inclui a criação do chamado plea bargain, ou acordo penal. Nesse sistema, utilizado com frequência nos Estados Unidos, acusados confessam crimes para encerrar o processo mais rapidamente. Na prática, o réu e o Ministério Público fazem acordo para que se cumpra uma pena menor. Prisão, multa ou serviços comunitários, por exemplo, em troca da confissão e de algumas condições. O plea bargain é para que a justiça possa resolver rapidamente casos criminais nos quais haja confissão. Nos Estados Unidos, 90% dos casos criminais são resolvidos dessa forma, desafogando o judiciário. Basicamente, o plea bargain seguiria o modelo norte-americano. Valeria para qualquer crime cometido por uma só pessoa, ou não envolvendo uma organização criminosa, de furto, assalto, homicídio e corrupção. O promotor e o investigado negociariam para resolver a situação rapidamente, sem ingressar na justiça. Hoje, esse tipo de acordo só é possível em crimes de menor potencial ofensivo. A medida agrada setores do Ministério Público, pois resolveria rapidamente situações como furtos, assaltos, homicídios e casos de corrupção sem envolvimento de organizações criminosas. A defesa de Léo Pinheiro, ex-executivo da empreiteira OAS, reafirmou ontem que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu pessoalmente a realização de reformas no sítio de Atibaia. No documento enviado à juíza Gabriela Hardy, Pinheiro também informou que as obras foram pagas pela empreiteira e descontadas da propina destinada ao PT por atuações favoráveis à empresa na Petrobras. Léo Pinheiro narrou ainda que recebeu orientações expressas de Lula para manter em sigilo as reformas executadas no sítio, esclarecendo que partiu do próprio ex-presidente pedido para que os funcionários da OAS não utilizassem uniformes ou qualquer outra identificação da empresa. As declarações de Léo Pinheiro constam nas alegações finais entregues à Justiça, última fase antes da sentença que será proferida na ação penal na qual Lula, Pinheiro e mais 11 réus respondem às acusações de corrupção e lavagem de dinheiro, entre eles os empresários Marcelo e Emílio Odebrecht, além do pecuarista José Carlos Bunlai. Aqueles que foram a essas instituições por serem amigos do rei, buscar privilégios, ninguém vai persegui-los. Mas estes atos, essas ações, esses contratos tornar-se-ão públicos. Teremos muitas surpresas nos próximos meses. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes afirmaram ontem que a caixa preta dos bancos públicos serão abertas. A caixa preta do BNDES pode ser a maior bomba a ser revelada nos próximos episódios dessa série de escândalos de corrupção sem fim da era petista. Mas é apenas uma das bombas. Todos nós aguardamos ansiosos as revelações da delação premiada do homem-bomba, Antônio Palocci, que agora promete revelar as falcatruas nos fundos de pensão da Caixa, Banco do Brasil, Correios e Petrobras, que podem atingir cifras bilionárias. O ex-ministro Antônio Palocci está prestando uma série de 3 depoimentos ao Ministério Público Federal em Brasília, no âmbito das investigações da Operação Greenfield, que apura supostos desvios em fundos de pensão. A expectativa dos investigadores é que Palocci, que assinou o acordo de delação na Operação Lava Jato, possa trazer informações sobre os desvios nos fundos de pensão de servidores de estatais, como Funcef, da Caixa Econômica Federal, Petros, da Petrobras, Prev, do Banco do Brasil e Postales, dos Correios. Segundo as investigações, as fraudes podem somar mais de 8 bilhões de reais. Em uma das denúncias sobre o suposto esquema de corrupção que já foram apresentadas à Justiça Federal, 14 investigados se tornaram réus, incluindo o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. De acordo com o Ministério Público Federal, o grupo foi responsável por um prejuízo de 402 milhões de reais ao Funcef, em valores atualizados até 2015, contribuindo para o déficit acumulado de 18 bilhões de reais registrado pelo fundo no final de 2016. Segundo a denúncia, 5,9 milhões de reais do esquema foram direcionados ao PT, partido que anda fazendo vaquinhas na internet para tirar dinheiro de seus militantes
antes, afirmando que está sem dinheiro. Em razão dos benefícios do acordo de delação, Palocci deixou a prisão no dia 29 de novembro de 2018, depois de passar 2 anos preso, e começou a cumprir prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica. Para fazer a oitiva de Palocci em Brasília, o Ministério Público Federal pediu autorização à juíza Gabriela Hard, da 13ª Vara da Justiça Federal em Curitiba, que vai encarar novamente o líder da facção criminosa em breve. A mídia canalha, traidores da pátria e inimiga do cidadão de bem, que escondeu tudo de nós durante todos os anos em que fomos saqueados pela máquina de corrupção, que impediu o Brasil de se tornar uma nação próspera, justamente nos anos que as vacas gordas do mercado financeiro mundial eram generosas com todos os países em desenvolvimento, agora chora com o fim da mamata que se aproxima e tenta de todas as formas atrapalhar a reconstrução do país, destruído por décadas de desmoralização, enganação e corrupção. A mídia é conivente. Onde eles estavam? Sempre souberam de tudo e esconderam do povo brasileiro as falcatruas da quadrilha que protagonizou o maior escândalo de corrupção da história da humanidade. E por quê? Porque sempre foram mantidos no cabresto por generosas fatias do dinheiro público, pago com o suor do trabalho da população de bem. Agora estão desesperados com a vitória de seu pior inimigo, que pretende acabar com essa farra com o dinheiro público e cortar a milionária verba de publicidade destinada a esses, repito novamente, traidores da pátria.